Se eu fizer essa pergunta para um grande número de pessoas, com certeza a maioria vai errar. Por quê? Você não consegue lembrar das propriedades e eu vou lembrar vocês aqui, né, a ordem e a prioridade de cada operação que deve ser respeitada para resolver essa expressão numérica. Sejam todos bem-vindos ao canal, pessoal. Eu sou o professor Silvio Paulo, trago matemática diariamente aqui para vocês, né? Especialmente expressões numéricas, questões de lógica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo ou precisa aprender, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí dizendo de onde que você está falando, de onde você está assistindo esse vídeo e se puder curtir também, eu já agradeço demais, beleza? Vamos resolver juntos essa questão e eu vou tentar trazer para vocês de forma bem detalhada cada uma das coisas que deve ser feita aqui, beleza? Primeira coisa que a gente deve lembrar para resolver essa questão é a seguinte coisa, pessoal. Existe uma prioridade nas operações, né? Eu vou escrever um anagrama aqui, né? Que é chamado de pendas. Sempre eu posto esse tipo de coisa falando desse pendas porque ele é muito importante na hora de resolver uma expressão. Ele vai nos dar a ordem que resolve as operações. O P, ele significa parênteses, que envolve também, claro, né, os colchetes, as chaves e tudo mais que está dentro desse quesito aqui, né? É a primeira coisa que a gente deve fazer, o que está dentro dos parênteses, colchetes e chaves. Depois disso vem o E. O E são as exponenciais, que são o quê, gente? As potências, né? A elevado a B, que pode ser qualquer número elevado a outro, né? E também as raízes. Raízes quadradas, raízes cúbicas e assim por diante. Agora você tem que tomar cuidado. Aqui no pendas tem que tomar cuidado também, né? O M e o D, eles estão na mesma prioridade. Ele significa, né, multiplicação e divisão. As duas andam juntinhas e são elas as terceiras coisas que a gente deve fazer. A terceira coisa que a gente deve fazer, né, multiplicação e divisão na ordem que aparece. Então aqui, multiplicação e divisão na ordem em que aparece, da esquerda para a direita. E por último, A e S, que é adição e subtração. Opa! Adição, que é mais, né? E subtração, que é menos. Também, gente, na ordem em que aparece. Agora, sabendo disso, você já relembrou essa propriedade. Vamos direto para a nossa questão. Temos um parênteses. É ele que a gente vai fazer. Olha o P aqui do pendas. Primeiro é o parênteses. E dentro do parênteses temos a adição e divisão. O que eu faço primeiro? Olha aqui. O D está na prioridade maior do que a adição. Então, divisão vem primeiro, depois a adição. E o que está fora? O que está fora vai ficar aqui fora paradinho, certo? 20 menos. Vai ficar o 15 parado aqui, mais... E agora eu vou executar essa divisão. 6 dividido por 3 é 2. Muito bem. Agora eu tenho subtração e adição, só que ainda tenho parênteses. Então estou aqui ainda, né? Paradinho na primeira coisa. 15 mais 2 é 17. Então vai ficar 20... menos 17. Depois que eu resolvi todas as operações, eu posso tirar o parênteses. Para ele não mais confundir a gente, né? E depois que tirou o parênteses, ficou uma única operação final para a gente poder resolver. 20 menos 17. Quanto é 20 menos 17, pessoal? Tranquilo, né? É 3. É só a gente fazer o resultado. E encontramos a nossa resposta correta. Resposta correta, alternativa, letra C, número 3. 3 é a simplificação dessa expressão numérica aqui. Peço para que você me ajude aí, gente, a chegar nos 1000 inscritos aqui no YouTube. Se você não for inscrito ainda, clique no botãozinho vermelho aí, se inscreva no canal, isso vai ajudar bastante aqui o crescimento. E eu espero chegar até mais gente, né, para ajudar o pessoal nesse Brasilzão todo. Se você puder também curtir esse vídeo, ajuda bastante aqui, né, dentro do YouTube. Puder compartilhar também, é melhor ainda. Espero que tenha ajudado vocês de verdade e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até lá! Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o professor Silvio Paulo, trago matemática para vocês aqui todos os dias no YouTube e hoje o desafio, né, de hoje é uma expressão numérica aqui que envolve 10 dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. Será que você consegue resolver essa questão? Se você consegue, e eu sei que você consegue, né, deixe nos comentários aí qual é o seu palpite, letra A, B, C ou D, e a gente vai aí resolver com calma, desvendando todos os mistérios para você não mais errar, porque a chamada de atenção aqui foi essa, hein? Não pode errar. Tome cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com a forma que você vai resolver aqui essa expressão numérica. Temos aqui, gente, 3 divisões. E aí, nesse caso, a gente não tem outras operações para meio que entrar na disputa para saber quem vai fazer primeiro. Então, é sempre divisão. Só que uma coisa importante que a gente tem que lembrar.
Quando temos divisão e multiplicação, né, as duas têm a mesma prioridade, e só elas no meio de uma questão, a gente vai fazer sempre na ordem em que elas aparecem. E o que é isso, gente? É sempre resolver da esquerda para a direita, tá bom? Tendo essa dica agora você consegue resolver? Tente resolver agora, deixe nos comentários. E eu peço para que vocês, se puderem aí, comentar de onde você está assistindo esse vídeo, né? Qual a sua cidade, qual o seu estado. Vou ficar muito feliz, tem bastante gente nova chegando aqui no canal. O canal ainda é novo, mas eu gostaria de conhecer mais o meu público para saber de vocês, da onde vocês são. E agora sim, né, com esse tempinho que eu dei para vocês resolverem e comentar, vou resolver junto com vocês, da esquerda para a direita. Então a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, gente, é essa operação aqui, ó. 10 dividido por 10. E 10 dividido por 10, a gente sabe que um número dividido por ele mesmo é 1. E aí, fechou, né? 1 e o resto, gente, o que eu faço? Eu divido 10 por 10 aqui. Não façam essa divisão 10 por 10 aqui, senão você vai errar. Lembra que tem que ser na ordem em que aparece. Então, eu vou resolver agora essa divisão aqui, ó. E não posso resolver essas duas aqui, né? Essa divisão 10 por 10. Eu vou fazer 1 dividido por 10, tá? Sempre lembrando vocês, né, da esquerda para a direita, na ordem que aparece. Então vai ser 1 dividido por 10 e não o 10 dividido por 10, tá? Vou sempre chamar atenção para vocês para nunca mais errar esse tipo de coisa, beleza? 1 dividido por 10, gente, é 0,1. Ou, se a gente quiser lembrar do nome, né, 1/10, ou 0,1. Você pode escrever da forma que você quiser. 0,1. Ou você poderia escrever também 1 sobre 10, tá? É uma forma alternativa de escrever 1 dividido por 10 ou 0,1. Tanto faz, você que sabe. E aí depois você vai ter que fazer esse 0,1 dividido por 10 novamente, porque é esse carinha que faltou aqui, né? Então agora é a última coisa que eu devo fazer. Vamos dividir 0,1 por 10. Se você escreveu como fração, é só você lembrar das propriedades da fração. Se você escreveu por decimal, é só andar com a vírgula para a esquerda. Então fica fácil, né? Se a vírgula está aqui, eu ando ela para a esquerda. E aí não tem ninguém aqui para acompanhar, eu ponho um 0. Então o resultado meu vai ser 0,01. Essa daqui, gente, é a nossa resposta. Alternativa letra C. Se você tivesse feito com fração, ficaria assim, ó. Vou fazer de forma alternativa aqui. 1 dividido por 10, dividido por 10. Certo? E aí o que você faz aqui? Você conserva a primeira, 1/10, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrando que 10 é sempre sobre 1, né? Sempre um número que é inteiro, ele é dividido por 1. Então, o inverso de 10 sobre 1 é 1 sobre 10. E olha lá, temos aqui 1/10 vezes 1/10. Na multiplicação, a gente multiplica reto, né? 1 vezes 1, 10 vezes 10, vai ficar 1 sobre 100. E 1 sobre 100, gente, se você quiser fazer a continha, você pode relembrar que vai ser 0,01, que de fato é o que a gente encontrou da outra maneira aqui, né? Então, se você tivesse feito por frações, também daria certo, não tem problema nenhum, certo? Só não poderia ter errado a ordem de resolver aqui em cima, mas a forma de que você escolheu não vai interferir no resultado. Espero que tenha ajudado vocês, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Quanto é 23,4% de 32? Pessoal, uma questão que pode quebrar a cabeça de muita gente aqui, né? A gente vai tentar cortar os zeros, não tem zero. O que eu faço para poder resolver essa questão de porcentagem aqui? Eu vou ensinar vocês nesse vídeo, espero que vocês gostem, né? Se você puder também deixar o seu like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante, tá bom? Isso ajuda demais, um conteúdo gratuito aqui para vocês, né? Isso é uma forma de vocês me ajudarem por aqui. Pessoal, é o seguinte, se você quiser também já deixar nos comentários o seu resultado, fique à vontade, eu vou responder todo mundo que fizer isso, beleza? E eu vou resolver junto com vocês essa questãozinha aqui, e vocês vão ver que não é difícil, embora pareça. O que eu vou fazer primeiro? Eu só posso resolver isso aqui por meio da definição desse elemento aqui, ó, 23,4%. O que significa esse número aqui? 23,4%, percebam que tem esse sinal aqui que é o mais importante no momento. Esse sinal é o sinal de porcentagem. E, gente, olha por que eu escrevi esse nome. Esse nome, se eu dividir ele aqui, ó, porcentagem. Então, é uma divisão por 100. Isso aqui vai ser muito útil pra gente. Olha para você ver. Então, quer dizer que esse número aqui, 23,4, por definição, é
quando tem a porcentagem, né? É a mesma coisa de eu dividir esse número aqui por 100, porcentagem. Então, ele fica aqui embaixo na divisão desse número aqui, certo? Agora, segundo passo, o D. O D em matemática, gente, sempre será multiplicação. Pode ser ver a cruzinha ou pode ser um pontinho também, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse número aqui, que é a porcentagem, e vou multiplicar pelo outro elemento, que é o número que está sendo aplicado à porcentagem, que no caso aqui ele é 32. Então vai ficar assim, ó, 23,4 dividido por 100 vezes 32. E aqui, gente, vocês podem perceber que a ordem das operações aqui, ela não vai interferir no que eu fizer primeiro. Eu posso fazer a multiplicação primeiro e depois dividir por 100. Eu posso dividir por 100 e depois multiplicar, tanto faz, é você que escolhe. Eu posso dividir, inclusive, o 32 por 100 e depois multiplicar também, não tem problema nenhum, que vai dar certo. Você pode até conferir nessas outras maneiras aí. Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar os números que são diferentes de 100 e depois dividir por 100 no final, certo? Para fazer isso, eu tenho que montar, é difícil fazer de cabeça, eu monto a continha aqui, ó, 23,4 e vou multiplicar por 32. Lembrando que na multiplicação não tem problema a vírgula, tá? Eu faço a operação como se ela não existisse e depois no final eu faço e coloco ela no lugarzinho certo. Então vamos primeiro multiplicar, depois a gente vê essa vírgula aqui, certo? É assim que a gente faz. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. Primeira parte, ok. Segunda parte, eu vou dar um passo para a esquerda, né, aqui, e vou multiplicar o 3 agora. 3 vezes 4 dá 12, e aí eu ponho ele debaixo do 6 e vou subir 1 aqui em cima, ó. Por causa dessa adição, né, ficou 2 aqui embaixo, como deu 12, fica 2 aqui e a dezena sobe. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais uma dezena que foi passada para cá, né, vai ficar 10. Então vai ficar 0 aqui e a dezena sobe. 3 vezes 2 dá 6, 6 mais a dezena que chegou aqui, né? Ficou 7. Então, 7 aqui, 702. Muito bem, feito isso, é só fechar aqui e somar tudo. 8 com nada é 8. 6 com 2 dá 8 também. 4 mais 0 dá 4. E nada com 7 dá 7, né? Beleza, esse aqui, gente, é o resultado dessa multiplicação, só que eu ainda não fiz a análise da vírgula. Como que eu faço a análise da vírgula? Esse número aqui, ele tem uma casa decimal. E esse número aqui tem 0 casas decimais, ele é um número inteiro. Certo? O que eu vou fazer na multiplicação? Eu vou somar essas duas quantidades. Se fosse diferente de 0 aqui, daria mais ainda aqui embaixo. Então, ó, 1 mais 0 são no caso, né, uma casa decimal. Então, quer dizer que o resultado aqui, ele vai ter uma casa decimal. O que eu faço então? Sempre contando da direita para a esquerda, eu vou colocar uma casa e vou pôr a vírgula aqui. Então, o resultado dessa multiplicação aqui, 23,4 vezes 32 é 748,8, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o resultado dessa multiplicação é 748,8. Só que aí, gente, muito cuidado. A gente ainda não chegou no final. Por quê? Ainda tem esse cara aqui, ó. Essa divisão por 100, então eu vou ter que fazer ainda a divisão por 100. Só que aí eu vou ensinar vocês. Para fazer a divisão por 100 não é difícil. Como a gente já estava falando aqui de casas decimais, a divisão por 100 é só um aumento, né, nessa quantidade de casas. Como eu tenho 2 zeros aqui, né, uma potência de base 10 com 2 zeros, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de casas decimais do meu número, que no caso vou aumentar em 2 vezes, porque eu tenho 2 zeros, então a vírgula vai vir daqui, ó, e vai parar exatamente aqui. Então o resultado, sem fazer conta nenhuma, só fazer dessa análise, vai ser 7,488. E, gente, esse aqui é o resultado dessa porcentagem aqui. 23,4% de 32 é 7,488. Pode até conferir na calculadora, mas isso aqui, gente, está correto. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse tipo de questão. É sempre assim que a gente faz porcentagem. Se você não tem nenhum macete, se você não conhece nenhuma regrinha, faz dessa maneira aqui, usando a definição, que você não erra.
multiplica os números, depois divide por 100. Só fazer isso você resolve qualquer porcentagem, certo? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Muita gente erra esse tipo de questão aqui. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, pessoal. Vamos resolver hoje uma expressão numérica e temos aqui várias operações, né? E alguns números para poder resolver. Peço para que você, se você já souber resolver essa questão, que você deixe nos comentários o seu resultado e vamos chegar até o final para a gente conferir, né, quem fez corretamente e quem não fez. Qualquer dúvida também vocês podem escrever nos comentários, vai ser um prazer poder ajudá-los, tá bom, gente? Muito bem, para poder resolver uma expressão numérica dessa, gente, não tem segredo, a não ser da ordem que a gente precisa respeitar dessas operações. Existe uma hierarquia, né? Existe uma ordem para poder se resolver essas operações aqui. Primeiro, quais são as operações? Temos adição, multiplicação e aqui em cima uma potência, envolvendo inclusive parênteses, tá bom? Então a primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte, respeitar o nosso pendas. Não sei se vocês se lembram, mas existe um anagrama, né? Não chega a ser uma palavra, mas que ele representa muito bem essa ordem que a gente precisa respeitar. A primeira delas, o P, são os nossos, né, parênteses. Os parênteses, que também contam como colchetes e chaves, também entram aqui. São as primeiras coisas que a gente deve fazer. Então, esse elemento aqui é o primeiro. Vou trocar de cor aqui pra gente. É a primeira coisa que a gente deve fazer, beleza? São os parênteses. Depois disso, gente, o que eu vou ter que fazer? O E. O que significa esse E no pendas? São os expoentes. Expoentes, que também envolve as raízes quadradas, raízes cúbicas. A radiciação também entra nesse E aqui. E essas são a segunda coisa que a gente deve fazer, tá? Segunda coisa. Muito bem. O M e o D, agora essas duas eu vou falar juntos, porque essas duas estão na mesma linha aqui, né, na terceira prioridade, são multiplicação e divisão. Vou até deixar simplificado aqui, né? Multiplicação e divisão. Elas, gente, estão na mesma hierarquia e devemos fazer na ordem em que aparece. Vou colocar uma seta para representar que é da esquerda para a direita, beleza? Essas duas aqui juntas estão na terceira prioridade aqui, né? No terceiro degrau da escadinha. E, finalmente, a última coisa que a gente resolve na expressão numérica é A e S, adição e subtração. Beleza? As duas últimas coisas que a gente faz é adição e subtração. Claro, depois dos parênteses, né? O parênteses é uma coisa que está por fora, assim, das operações. Então, primeiro parênteses, depois essas outras todas aqui. E lembra também sempre da esquerda para a direita, na ordem em que aparece. Então, essa aqui é a quarta coisa que a gente deve fazer. Muito bem, sabendo disso aqui, gente, agora a gente consegue resolver essa operação. Olha lá, a primeira coisa que a gente deve fazer, os parênteses. O que significa isso, né? Eu preciso resolver dentro dos parênteses primeiro, para depois resolver fora. No caso aqui, o expoente é o único que está fora. Então, eu vou resolver primeiro essa coisa que está dentro aqui, né? Adição, multiplicação e divisão. Aí, dentro do parênteses, eu tenho que respeitar essas três outras aqui, beleza? Ó, eu tenho multiplicação e adição. A primeira que vem entre essas duas, ó, é a multiplicação. Então, as primeiras coisas que a gente deve fazer é essa daqui e essa daqui, na ordem em que ela aparece. Então, eu vou fazer primeiro essa multiplicação e depois essa multiplicação, beleza? Não se esqueçam disso. E o 10 que tá aqui, vou manter ele paradinho, porque ele não vai somar ainda. A adição, lembra que é a última coisa que a gente faz, né? Vai ficar aqui, ó, 10 vezes 10. Essa é a primeira operação que a gente vai resolver. 10 vezes 10 é 100. Olha que beleza. Vezes o zero. Vou colocar pontinho pro vezes, tá, gente? Vezes zero. E tudo isso não podemos esquecer dos parênteses elevado ao quadrado. Existe essa operação também, né? Agora, eu tenho adição e multiplicação, ó. Primeiro, multiplicação. Então, essa aqui que eu vou fazer agora é a segunda, né? Então, vai ficar 100 vezes zero. E 100 vezes zero, gente, é zero. Vai ficar 10 mais zero elevado ao quadrado. Estamos chegando no final, aqui você já consegue marcar uma alternativa, né? Mas eu vou fazer junto com vocês, né? 10 mais zero. E aqui a gente lembra da propriedade do elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição. Então, 10 mais zero é ele mesmo. O zero não interfere no 10. Então, vai ficar 10
Ao resolver essa adição, eu posso tirar os parênteses, porque ficou só um número dentro dele. Então, eu posso eliminar o parênteses e manter a operação que estava fora, 10 ao quadrado. O último passo agora mesmo, né, 10 ao quadrado, a gente precisa resolver isso aqui. Lembrando para vocês o que é esse 10 ao quadrado. É uma potência, é uma potenciação. E o que significa essa potenciação? É o número que está na base aqui embaixo, né, 10, multiplicado por ele mesmo, por 10, a quantidade que está escrita aqui em cima, duas vezes. Então, 10 vezes 10. E aí, 10 vezes 10 não é difícil, né? A gente lembra da tabuada, de qualquer continha, ou se você quiser fazer as contas também, não tem problema. Isso aqui é 100, e 100 é a nossa resposta correta, então a alternativa é a letra A que a gente deveria ter marcado. Se você marcou essa aqui e acertou, você está de parabéns, tá? Deixe nos comentários falando que você acertou e que você vai também voltar para cá sempre que puder. Eu sou o professor Silvio Paulo, vou trazer vídeo para vocês de matemática básica, quase todos os dias. E quando tiver mais gente aqui dentro do canal, eu vou fazer vídeos todos os dias mesmo, trazendo a matemática básica para vocês, beleza? Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Você não pode mais errar esse tipo de questão. Cuidado! Eu vou ensinar vocês aqui como que faz essa questão de forma correta, seguindo um passo a passo bem detalhado, então espero que esse vídeo ajude vocês a não mais errar esse tipo de questão. Já peço para você que se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Isso é uma coisa que você ajuda demais e não custa nada para você. E se puder deixar também um like, isso ajuda bastante no engajamento aqui do vídeo, beleza? Agora, gente, vamos resolver essa questão aqui. Para poder resolver isso, a gente vai lembrar das nossas ordens e prioridades aqui das operações. Para isso, a gente lembra aqui do PENDAS, né? Vou colocar aqui no cantinho pra gente o que é o PENDAS, para a gente poder relembrar e aplicar nessa questão aqui. O P vem de parênteses, então são os parênteses que envolvem também colchetes e chaves, beleza? Eles são as primeiras coisas que a gente deve resolver. Depois vem E, que são as exponenciais. Então, se tivermos uma potência ou uma raiz, enésima que for, essa vai ser a segunda coisa que a gente deve fazer. Agora, opa, coloquei com N, mas é M, né? M de multiplicação e D de divisão. As duas aqui, gente, estão juntas, beleza? Estão juntas na mesma prioridade. Então, são multiplicação, vou colocar uma cruzinha, e divisão, na ordem em que aparece. Então, da esquerda para a direita. E, por último, adição e subtração, também na ordem que aparece. Lembrou disso aqui tudo? Sempre vou fazer questão de lembrar vocês dessa regrinha do PENDAS. Lembrou disso aqui, agora você vai conseguir aplicar aqui e resolver essa questão. Vamos lá. Primeira coisa, os parênteses. Então, temos parênteses, é aqui que a gente vai resolver, ó. 6 dividido por 2 e o resto vai manter, beleza? Vai ficar 9 mais 4 paradinho aqui, beleza? E agora o parênteses, inclusive eu vou poder tirar esse parênteses depois que resolve, né? Lembrando que aqui tem uma multiplicação também. 6 dividido por 2 é 3. Muito bem. Olha como que ficou mais fácil agora depois que tiramos o parênteses. Temos 9 mais 4 vezes 3, mas não faça com pressa, vamos com calma. 9 mais 4 vezes 3, a primeira coisa que a gente faz, olha aqui, multiplicação. Então, não fazemos o 9 mais 4, e sim o 4 mais 3. Então, fazemos aqui, ó, 4 vezes 3, que é 12, né? 9 mais 12. E aí agora fica muito simples, né? 9 mais 12 é igual a 21. E essa aqui, gente, é a nossa resposta. Muita gente aprende de forma errada ou interpreta de forma errada a informação do professor e fala que faz na ordem que aparece. Se a gente fizesse tudo na mesma ordem, olha como que dava, agora de vermelho. 9 mais 4, ele vai dar 13, olha lá. Olha quanto que daria o resultado. 13 vezes 6, que daria 60, 78. Né? 13 vezes 6 dividido por 2. Vou até colocar o parênteses aqui. 13 vezes 6 dividido por 2 vai ser 13 vezes 6 dá 78. Dividido por 2, isso aqui daria 35 mais 4 daria 39. E olha só a diferença dos resultados, onde temos aqui uma resposta correta e aqui errada, né? Essa aqui é a forma totalmente errada. Inclusive, existem outras maneiras de resolver errado isso aqui, né? Por incrível que pareça. A gente poderia, sim, resolver primeiro os parênteses, mas depois somar.
daria errado também. A forma correta é essa daqui, seguindo o nosso PEMDAS aqui. Esse aqui não tem erro mais na hora de resolver expressões numéricas. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva aí, né? Não se esqueça disso. Curta também para ajudar o professor e compartilhe com seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Se liga nesse vídeo onde eu trago algumas questões de matemática para você resolver aqui junto comigo. Temos aqui uns desafios e a matemática mostra aqui várias alternativas para a gente poder explorar esse conhecimento, alcançando níveis cada vez mais altos. Começando aqui com uma expressão numérica, que é o exercício principal desse nosso vídeo de hoje, beleza? 21 dividido por 7... abre um parênteses, 5 menos 3, fecha parênteses. Essa é a primeira coisa que a gente deve resolver, né, a expressão numérica. Mas não paramos por aí, porque nessa mesma questão a gente tem as alternativas. Raiz quadrada de 256, 6 primorial, 5 termial ou log de 64 na base 2. E aí eu pergunto para você, qual dessas opções aqui bate, né, com o valor que você encontrou na sua expressão numérica? Deixe para mim nos comentários e, claro, vamos comigo até o finalzinho desse vídeo para você conseguir entender tudo que deve ser feito nessa questão. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, eu trago vídeo todos os dias para vocês e também manda aquele like para fortalecer o meu trabalho e a gente vai crescer bastante juntos aqui, beleza? Vamos resolver. Gente, é o seguinte, uma expressão numérica a gente já está cansado de saber, ou nem tanto, né, que as operações devem ser respeitadas as suas ordens, né? A ordem de execução das operações deve ser respeitada. E, primeiramente, tendo parênteses, a gente ignora tudo que está por fora e a gente vai resolver primeiro os parênteses. E dentro desses parênteses, na nossa questão, temos o 5 menos 3. Essa, então, é a primeira operação que a gente vai fazer. 5 menos 3 é 2. Então, eu vou manter todo o restante, 21, dividido por 7, vezes 2. Ah, mas por que eu coloquei o vezes ali, né? Toda vez que eu tenho um número, logo em seguida tem um parênteses, ou tem uma letra, né? 7x, por exemplo, não é só 7x ou 7, abre parênteses. Eu tenho 7 multiplicado por esse novo elemento que está à frente. Então, aqui, ó, existe uma multiplicação que não está escrita ali, né, mas a gente sabe que ela existe. E quando a gente resolve os parênteses, devemos colocar, porque senão ficaria 7, 2 sem nada no meio, né? Então, 7 vezes 2. E o que isso aqui é importante para a gente? Temos aqui duas operações cujas prioridades são as mesmas. Olha que interessante. A divisão e a multiplicação têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. O que eu faço, então, nessa situação em algo tão interessante e tão embaraçador assim, né? Eu vou resolver da esquerda para a direita. E olha que legal. Resolvendo da esquerda para a direita, a gente vai estar fazendo da forma mais correta possível. Na verdade, a única forma correta de se resolver. Então, vamos fazer 21 dividido por 7, que no caso é igual a 3. Não sei se você lembra da tabuada, né? A tabuadinha top, o número que multiplicado por 7, que dá 21, é o número 3. Por isso, 21 dividido por 7 é 3. E agora sobrou aqui, até o momento, parece uma questão, a parte mais fácil da nossa questão, né? 3 vezes 2, que é igual a 6. Percebam que a gente conseguiu resolver essa questão em apenas duas linhas escritas, né? A essa aqui de cima e a de baixo. Só que muita gente acaba errando essa questão. E isso eu não sei o que acontece, né? Onde o pessoal esquece das operações básicas e da ordem correta e acaba se equivocando, colocando aí, né, outro tipo de resultado, tentando fazer na calculadora, manipulando alguns resultados, né? Mas aqui a matemática ela é muito mais simples do que tudo isso. Basta que a gente siga a ordem correta. E aí chegamos no resultado que é 6, beleza? Muito bem, resolvida a expressão numérica, como eu disse para vocês lá no início, temos agora as operações que estão aqui listadas para a gente descobrir qual delas que vale esse valor aqui, né? Equivalente ao valor encontrado, que é o 6. Para isso, a gente vai começar resolvendo essa raiz quadrada de 256. Como que eu faço para resolver uma raiz desse tamanho, sendo que eu não sei de cabeça, por exemplo, né? Como que calcula, se eu não vou ficar chutando o valor, né?
Eu pego o 256, que é o número aqui, olhando bem para essa raiz, né? É o mais importante, né? Ele está bem grande ali, envolvido com a raiz. E a gente vai fazer, gente, uma fatoração. E a fatoração nada mais é do que eu dividir o número, né? Quebrar esse número em partes menores. E aí eu vou escolher os números primos para ser esses divisores, porque os números primos já são números que não tem como partir em partes menores, né? Então a gente vai conseguir encontrar de fato o máximo possível de partes que eu consigo quebrar esse número 256, tirando os triviais, né? Que seria, por exemplo, dividir ele em 256 partes, né? Isso não seria interessante. Então a gente vai dividir pelos números primos. Começando pelo 2, que é o primeiro primo e o único primo que é par. Então, sempre que eu tenho um número par aqui para fatorar, eu começo pelo 2, obviamente. 256 dividido por 2 é 128. 128 continua sendo par devido ao nosso algarismo das unidades aqui, né, que é 8. Divide por 2, 64. Aí eu vou dividir por 2 de novo. Aqui vai ficar 32. Eu divido por 2 de novo, 16. Divido por 2 de novo, 8. Divido por 2, 4. Por 2 de novo, 2. Por 2 de novo, 1. E olha que interessante. Todas essas divisões não foram feitas em vão. Por quê? Eu descobri que o 256 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2, 2, 2. Que no caso é 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava potência. Se eu substituir, né, esse número por essa potência, eu vou encontrar algo mais interessante. Olha lá. Vou colocar no lugar do 256 o 2 elevado à oitava potência. E aí agora eu vou utilizar uma propriedade da radiciação que me permite transformar essa radiciação em uma potência de expoente fracionário 8 por 2, porque o 8 que está no expoente compõe o meu numerador e o índice da raiz, que é 2, estava escondido, né? Ele é o denominador. 8 por 2 é 4, então 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência, a gente vai fazer o seguinte. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Embora tenha aparecido 6 aqui, não é a nossa resposta. Devemos encontrar, então, outra resposta, né? Será que a gente consegue? 6 primorial, parece muito no que é 6. Será que é? Não é, gente. Infelizmente, não é tão fácil assim. O primorial vai precisar dos números primos. Eu vou listar aqui para nós lembrarmos esses números, né? 2, 3, 5, 7, 11. Alguns a gente já utilizou, na verdade, utilizamos somente o 2, né? E nesse caso, o primorial ele vai multiplicar todos os primos, né? Por isso que eu listei aqui, menores ou iguais ao 6. No caso, é o 5, o 3 e o 2. Então, 5 vezes 3 vezes 2. Se eu fizer essa continha, 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 é 30. 30 é o valor do 6 primorial, que não é a nossa resposta, né? Infelizmente. 5 termial. O 5 termial funciona da seguinte maneira, gente. Eu pego aqui n, se eu tiver um n termial, interrogação, eu pego o n e adiciono ao seu antecessor, n menos 1, e adiciono ao seu antecessor, n menos 2, e vou adicionando até chegar no 1. Então, começando pelo 5, eu adiciono o 4, adiciono o 3, adiciono o 2, adiciono o 1. E agora eu encontro o resultado. 5 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 termial é igual a 15 e essa não é a nossa resposta, mais uma vez, né? E agora sobrou o log. O log de 64 na base 2. Basicamente, eu tenho que descobrir qual é o expoente do 2 que o resultado é 64. Em outras palavras, se eu resolver essa equação exponencial aqui, ó, eu encontro a minha resposta. Qual é o resultado dessa equação exponencial? Como que eu faço para resolver? É só descobrir o número que eu elevo o 2 para dar 64. E se a gente olhar aqui, ó, vou até fazer de verde, quebrando essa nossa fatoração aqui, ó, a partir do 64, a gente tem a fatoração do 64 aqui, né? 2, 2, 2, 2, 2, 2. E, de fato, se a gente pegar 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 16, 32, 64.
Então, significa que 64 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, eu vou escrever isso pra gente, hein? 2 elevado à sexta potência é 64. Então, eu acabei descobrindo aqui, sem querer ou não, né? Que o expoente que eu devo elevar o 2 para dar 64 é exatamente o 6. E era isso que o log estava buscando. Portanto, log de 64 na base 2 é igual a 6. E 6, gente, não era o número que a gente queria? Não bateu o nosso resultado? Olha lá, cheque, cheque. Se encontramos aqui o número equivalente, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Eu espero que você tenha gostado dessa. Vamos para a próxima.